No Unha Talks de hoje, nós vamos entrevistar a Juliana Vital, uma publicitária daquelas que a gente gosta, que tem uma história incrível, de muita transformação profissional. Juju para os íntimos, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Olha, nós vamos primeiro trocar nossos esmaltes. Sim. Você vai trocar o vermelho por qual cor? Por vermelho. Vermelho por vermelho. Eu gosto muito de usar vermelho, dura mais. É mesmo? Pra mim dura mais. Você costuma fazer unha? Uma vez por semana. Eu vou tirar esse rosa, que tá lindo, mas vou trocar por um vermelho. Ana, hoje eu vou com esse aqui, um vermelho mais aberto, porque eu tô querendo. Agora, antes da gente falar sobre o pacote de autocuidado da Juju, eu vou apresentar as manicures que estão conosco nesse Unha Talks. Comigo, então, vai estar a Aninha. Tá com a unha feita, né? Ah, tá de rosa. A manicure também faz a unha, né, gente? E com a Juju, a Gilda vai fazer este processo de transformação. Juju, agora antes da gente passar para a parte profissional e todas as transformações que você acabou fazendo, né, em todas as empresas que você foi trabalhando, no seu pacote de autocuidado, a unha está incluída? E se for a unha, tem algo mais? A unha, semanalmente, não consigo ficar sem, me incomoda. Eu acho que não me sinto confortável quando eu olho as minhas mãos e eu não tô com a unha feita. Cabelo não. Cabelo, eu deixo meu cabelo super natural, o máximo é cortar dentro de uns 3 meses. Faço as sobrancelhas, né? Então todo mês também, não tenho muito assim para ter que tirar toda semana. E aí o resto é mais cuidado físico, né? Então academia, 3 vezes por semana. Eu vou dividindo o meu tempo de autocuidado entre beleza e condicionamento físico, enfim, esse tipo de atividade. Lindo. E olha que a Juju é filha de uma mulher também que eu admiro muito, é a dona desse salão, que é o M Personale, ou seja, mesmo você tendo uma mãe que sempre teve um salão de cabeleireiro, o cabelo não foi o foco. É curioso, né? Porque eu comecei a trabalhar com a minha mãe com 13 anos, então eu trabalhei em salão dos 13 aos 18, antes de eu entrar no universo do qual eu me formei. Mas eu nunca fui tão aficionada pelos cuidados de cabelo e tal, como a minha mãe é. Que curioso. Você conhece e sabe como ela é vaidosa. E como é que você saiu desse ambiente em que você ajudava sua mãe, né, que você trabalhava com ela, e foi para a publicidade? Na verdade, eu sempre quis fazer publicidade ou jornalismo, eu tinha essa dúvida. E aí, ao longo do tempo, eu fui conhecendo a publicidade, acabei optando pela publicidade, de fato. Atuei em algumas empresas, algumas agências, né, tradicionais de publicidade, mas logo de cara já migrei a minha carreira para o universo de digital, né, de produtos digitais, enfim. E lá atrás comecei a trabalhar com uma coisa que na época chamava arquitetura da informação, que quase não existia no Brasil, e hoje chama User Experience. Então eu comecei minha carreira assim, com 18 anos, e aí me apaixonei por esse universo digital e não saí mais. Juju, você é diretora-geral da Vupter, que é um metabuscador de passagens aéreas. O que seria um metabuscador? Tá, o metabuscador ele é um comparador de preços, ou seja, nós não vendemos nada, mas nós comparamos todas as passagens de todos os vendedores para que o usuário consiga, em uma única busca, ver qual que é o melhor preço ou a melhor opção para ele dentro dos vendedores de companhias aéreas, OTAs, que são as agências de viagem online, e até os sites de milhas que vendem em reais na ponta, mas tem uma transação por trás em milhas. Então, em uma única busca, ele consegue comparar todos esses vendedores e encontrar a passagem dele. Nada mais é do que um comparador de preço. Mas hoje a gente vive um momento muito positivo, que no Brasil o turismo, há uns 2, 3 anos, tem tido uma relevância muito importante dentro do planejamento do brasileiro. Porque as pessoas, de um modo geral, têm tentado gastar mais tempo e dinheiro com elas mesmas. Então, esse autocuidado, né, o tanto tempo que a gente passa trabalhando e dedicando a nossa vida à família, enfim, a outros aspectos, levou, né, que a população também tivesse esse autocuidado. E, obviamente, dentro da possibilidade de planejamento, tem sido muito importante. A gente viu um crescimento muito grande de viagens aéreas, né, no Brasil. É um mercado que só cresce, o mercado do turismo no Brasil e de viagens aéreas só cresce.
no Brasil há alguns anos já, mas principalmente nos últimos anos isso se intensificou. Então, nós falamos da parte profissional, agora eu quero chegar na parte pessoal. Você é uma executiva, diretora-geral de um metabuscador, ou seja, é um aplicativo, ou seja, é um serviço que só tende a crescer. Sim. Né? Como é que você lida, ou existe ainda preconceito em você ser uma mulher e ser uma executiva bem-sucedida nesse mercado? Acho que hoje, no Vupter, na atual posição, não mais. Eu tenho 34 anos e sou executiva desde os 28, mais ou menos. Trabalhei em grandes corporações, em empresas americanas, onde também era C-level. Hoje eu não sinto mais tanto dentro do meu universo, que é controlado, obviamente. Mas eu acho que no passado isso já foi muito mais forte. Quando eu converso com policiais militares, com bombeiras, tá? Eu nem sei se é bombeira, tá, gente? Bombeiro, mulher, eu fico chocada, porque eu sempre chego esperando que elas vão me dizer que elas são respeitadas, mas elas não são. Não são. Mas tudo bem, a gente ainda está já no movimento de transformação. Mas eu acho que é importante essa conscientização dos homens, né? Eles precisam fazer parte dessa transformação, senão essa transformação ela não consegue chegar na velocidade que a gente deseja. Sim. Né? Ela não vai chegar tão rápido para a próxima geração como a gente quer. Eu gosto muito de um termo que fala a escalada dos vulneráveis, né? Porque a gente sabe que a escalada no mundo corporativo e na vida não começa no mesmo patamar para todo mundo. E de longe não começa mesmo. Sim. Né? A gente sabe que a mulher já sai de um subsolo, o negro sai de um subsolo mais profundo, e isso é muito injusto. Então, eu tenho muito esse cuidado de focar dentro dos meus times em trazer esses talentos que talvez não estejam por uma estrutura da sociedade que impôs, que eles não tivessem no térreo como todo mundo, para ter chance e crescer, e até uma diretriz que eu tenho na hora de contratar pessoas e na hora de incentivar, né, e educar aquelas pessoas dentro do time para crescer. Ou seja, meninas e meninos que estão nos assistindo, se vocês não estão felizes nos empregos que vocês estão vivendo, com as lideranças que vocês têm, vejam que há futuro, não é? Isso é muito curioso, porque se você não trabalha com alguém que desperta ou te valoriza, a gente vai entrando numa vibe muito ruim, né? Exatamente. Achando que você é o problema, e na verdade não é. Não é. Você falou, né, desse grupo de mulheres, você se orgulha de saber que você conseguiu acender a luz dessas pessoas? Muito, muito, me orgulho muito. É algo que eu acho que, mais do que um sucesso financeiro profissional, é você ser reconhecido por incentivar e por inspirar as pessoas, né? E não é só uma inspiração a nível distante, é uma inspiração porque você sentou, você ensinou aquela pessoa a fazer as coisas. Você ouviu. Eu tenho dificuldade de falar em público, então vamos treinar, vem cá, toda semana eu vou te dar uma coisa para você falar, para você apresentar para mim. A próxima reunião, para a diretoria, quem vai apresentar não sou eu, é você. E vamos treinar para isso acontecer. Então, acho que a questão de você ensinar, suportar, apoiar é muito importante e que falta bastante no mercado de trabalho, né? As pessoas não estão prontas, você precisa ajudá-las a ficarem prontas. Então, isso é algo que a gente precisa incentivar muito mais. Agora, além deste movimento que já começou, embora ainda falte muito, né, para ser desenvolvido, existe um outro assunto que eu quero falar contigo, que eu tenho certeza que pode ajudar você que está nos assistindo. Você é casada com uma mulher. Sim, há 10 anos. Há 10 anos. Há 10 anos. Essa escolha, ela foi simples, ou seja, ela não foi dolorosa no início, ou você teve que enfrentar barreiras familiares, sociais e profissionais? Eu não pensei muito, para falar a verdade, porque a Paula é meu primeiro relacionamento com mulher, e de cara eu me apaixonei por ela e sabia que ela era o amor da minha vida, e não importava o que aconteceria depois disso, eu tinha certeza que eu ia passar e a gente ia construir uma história juntos. Então, que lindo! Eu não pensava muito nesse aspecto de barreira. Lógico que, obviamente, né, existe quando você conta para a família, apesar, né, da minha família ter bastante, como eu vou dizer, não é flexibilidade,
bastante compreensão com a Perfeito. realidade, né? Não é flexibilidade, não é questão de ser flexível ou não. Minha mãe sempre num universo de beleza, né? Já dentro, muito convivendo com pessoas com opções como a minha, né? No mercado de trabalho, eu demorei um pouco para assumir. Eu tinha um medo, né, daquilo, como que aquilo era visto. Do julgamento das pessoas? De um julgamento. Eu demorei um pouco, confesso que eu demorei. Eu acho que na minha primeira posição executiva eu demorei um pouquinho para deixar aquilo claro. E aí, isso foi uma coisa que por uns 6 meses eu, né, falava, né, de uma maneira muito assim, em códigos. Sério? De uma maneira muito mais fechada, talvez por uma timidez minha, uma preocupação que eu nem sabia explicar o porquê ela acontecia. E aí, um dia, uma amiga, hoje uma grande amiga, que era meu par, falou, poxa, quando que você vai me contar, né? Para com isso, que bobagem e tal. E aí aquele momento foi bem bacana, foi um momento que me libertou e eu percebi que eu poderia ser um agente de mudança para outras pessoas não terem mais essa questão de não falar e não se assumir. Então, a partir daquele momento, eu comecei a tratar com muita naturalidade, com muita firmeza, que eu acho que é importante, já é muito da minha personalidade, né? A questão de ser firme e tal, um pouco direta, um pouco dura às vezes. Objetiva, né, gente? Objetiva, mas eu comecei a entender que essa minha postura poderia ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, em conversas, em reunião de trabalho, almoço, com outros executivos. O seu marido? Não, marido não, esposa. Eu sou casada com uma mulher, não é marido, é esposa. Né? Então, já nesse momento, de uma maneira, obviamente, não é marido, é esposa, eu sou casada com uma mulher. Nossa. Aí você respira, né? Explica, sim, sou casada há 10 anos e tal, explica toda a situação para que as pessoas se eduquem. Né? Então, é um processo, acho que, educacional que a gente está passando na sociedade, não só para a questão, né, dos homossexuais em si, mas das mulheres, né, trans, enfim. A gente tem toda uma sociedade funcionando, ativa, produzindo, gerando renda e que precisa ser reconhecida como todos, da mesma forma. O ser humano ele precisa se impor sempre com educação, né, para passar de qualquer situação. Eu acho que isso é o suficiente. Então, eu tento muito levar esse assunto com bastante afinco em todos os lugares e falo abertamente, faço questão de falar. Eu acho que é muito importante a gente levar isso para um outro nível de conversa. Hoje vocês já têm filhos? Não ainda, ano que vem. Foi uma parte muito importante da minha transição de carreira. Eu mudei porque eu queria ser mãe, então já para me preparar para ser mãe, porque obviamente eu preciso de um tempo, eu quero dedicar um tempo ao meu filho, né? Quero participar da vida dele, quero cuidar, quero levar na escola, não quero ter um filho né, trabalhar 12 horas por dia, não é isso que eu quero. E a sociedade ela exige que a mulher seja executiva com o mesmo nível de entrega de um homem, perfeito, mas exige que ela seja mãe. Com nível de entrega que ela só seja mãe. Só seja mãe. Acabei de pensar assim, será que quando vocês engravidarem, as duas vão tirar licença maternidade? Olha, é o plano. É o Não plano. É? O plano é que eu engravide. A Paula é psicóloga, então ela clinica, a ideia é que ela tire também licença maternidade junto comigo. Ju, eu estava aqui pensando, né, nos bastidores, a gente conversa muito, sabe, gente? E você é uma mulher muito encantadora, muito inteligente, se comunica muito bem. Isso acaba provocando também um pouco de inveja nas pessoas, né? Como é que você lida com os olhares, não só no seu ambiente profissional, mas no ambiente pessoal, quando você e a Paula estão juntas? Você consegue reconhecer? Olha, eu acho que ao longo dos anos isso vai ficando mais suave. No começo incomodava mais, a gente reconhecia mais os olhares de... Sério? Né, de reprovação e tal. E acho que depois de 10 anos juntas a gente já filtra com mais facilidade, não é tão constante. Ainda acontece, vez ou outra, você senta, né, em um restaurante, aí tem na mesa do lado um casal mais velho. Mais conservador. Mais conservador e tal.
Eu tento sempre quebrar com amor, porque eu acho que é importante a gente... Claro, tem uma geração que é outra cabeça, eu acho ruim você querer impor de uma vez Perfeito. isso. Eu acho que a gente tem maneiras de mostrar isso com sutileza para que seja muito mais tranquilo da pessoa entender que de fato é só amor. Para a gente encerrar, Juju, quando você dá palestras, você é procurada por meninos ou meninas para falarem desses tipos de assunto, não só pela questão da escolha, né, amorosa, sexual, mas também pela postura de se posicionar no ambiente profissional? Sim, bastante. Quando eu dou palestras, eu faço bastante isso e especialmente as mulheres me procuram um pouco para falar da escolha pessoal, mas muito para pedir ajuda e dicas de como que eu faço para chegar num cargo de gestão, quais são os principais pontos que eu deveria abordar e melhorar na minha evolução como profissional para chegar lá. Tem algum curso que eu possa fazer, principalmente do ambiente de digital, que é o que eu domino e é a minha especialidade, né, são produtos digitais. Então tem uma geração que não lidava com esse produto ainda e agora tem seu produto ou serviço que precisa passar pela experiência digital. Ele pode não ser um produto que vai ser comprado online, mas a experiência de compra de todo mundo, para qualquer coisa, vai passar na jornada do step 0 até o step final, vai passar pelo digital em algum momento. Então também essas mulheres me procuram para, como que eu faço para modernizar o meu processo de vendas agora, né, com a questão do digital, das redes sociais, do e-commerce, eu preciso estar em todas as plataformas, eu preciso ter um aplicativo, não preciso. Então a procura é muito mais profissional e muito menos pessoal. Pessoal é muito mais conversa dos próprios pares que palestram comigo, e aí não tanto do público. Acho que isso é legal. Você vê que esse não é o ponto mais que desperta interesse. Perfeito. É isso que a gente precisa buscar e chegar. Juju, última pergunta. Você ganhou um megafone para dizer a mensagem que pode transformar a vida de meninos e meninas. Qual a mensagem você diria? Acho que a principal mensagem nesse momento tão hostil que a gente vive é que as pessoas precisam se ajudar, né? Então, meninos ou meninas, estejam em cargos de gestão ou não, né? Sejam companheiros e companheiras das outras pessoas. Ajudem, ensinem, não incentivem um ambiente negativo, um ambiente de disputa entre mulheres. Isso é muito incentivado no mercado de uma maneira ruim, né? Eu acho que as pessoas precisam se ajudar, é o que falta mais, eu acho, hoje em dia para a humanidade em geral, é solidariedade e empatia, né? Você se coloca no lugar do outro, você enxerga a vida do ponto de vista dele e você com certeza vai conseguir ajudar aquela pessoa. Então acho que se a humanidade tiver um pouquinho mais de empatia e solidariedade, a gente vai chegar num lugar muito mais feliz de viver em algum dia, espero eu. Não é? Adorei a nossa conversa. Eu adorei, Não podemos obrigada. nem apertar muito as mãos uma das outras, porque o esmalte ainda está úmido. Mas, ó, ficou lindo o E seu a vermelhão. sua também. Ó, tchau. Tchau. Gratidão, Juju. Gratidão. Sucesso na sua carreira. Sucesso para você Parabéns. também. Parabéns pelo projeto. Ó.